Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagaio e sou o host. Neste episódio vamos ter muito sobre AI, porque foi uma semana cheia de acontecimentos, desde muito funding até novos modelos, até depois muita queda de mercados relacionado com isso. E portanto vai ser um episódio um bocadinho mais longo, mas fiquem até ao fim porque acho que vale a pena, porque tem mesmo muito sumo. Foi uma das semanas do ano, dos últimos, não do ano 2025, mas se calhar do último ano, em que aconteceram mais coisas e com bastante relevância. As coisas estão a acontecer muito rápido e para mim também é super interessante poder explorá-las. Também é um episódio especial e não vou dizer diferente, porque não vai ser diferente aqui para a frente, mas é o primeiro episódio em que vamos ter um patrocínio. Portanto, o patrocinador deste episódio é a Laika Ventures, que é um Venture Studio focado exclusivamente em AI. E o que é um Venture Studio? Começar alguma coisa do zero é sempre um desafio e tem uma alta probabilidade de levar a erros, principalmente se o fizermos sem instruções ou sem ajuda de alguém mais experiente. E é exatamente aqui que entra o Venture Studio. Portanto, o Venture Studio tem uma equipa de pessoas altamente experientes a montar empresas e que vão ajudar a startup de uma forma bastante ativa e constante, desde o início, pode ser até antes de ideia, até a empresa estar formada e até se graduar, digamos assim. E com isto, os empreendedores fazem menos erros, gastam menos recursos e chegam mais rapidamente aos clientes que podem comprar a sua solução. Portanto, se tens uma ideia na gaveta e queres transformá-la numa startup, vai a likeaventures.co e vê como é que a equipa deles te pode ajudar a transformar essa ideia numa startup de sucesso. E agora sim vamos para o episódio, mas não sem antes vos pedir os pedidos habituais. Portanto, não se esqueçam de subscrever se estão a ouvir, deixem as estrelinhas e partilhem com alguém. Partilhar com alguém é mesmo o mais importante, portanto agradeço-vos muito se o têm feito. Se não o fizeram, tentem pensar em alguém que veja utilidade neste podcast e façam-lhe chegar um link. Vamos para o episódio. Então, de tudo que aconteceu a semana passada, vamos começar com o projeto Stargate. E o que é o projeto Stargate? Antes de ir ao que é, ele foi apresentado por Donald Trump logo nos primeiros dias após a tomada de posse, e vocês provavelmente também já viram associado às headlines do projeto Stargate um número gigantesco, que são os 500 mil milhões de dólares, ou 500 bilhões de dólares americanos. E o projeto Stargate não é nada mais, nada menos que aquilo que o Sam Altman já queria fazer há muito tempo, e ele até era uma das pessoas que estava ao lado de Donald Trump quando ele apresentou isto. E antes de, se calhar, entrar mais a fundo no projeto Stargate, a apresentação que foi feita por Donald Trump, na verdade, foi puramente um pro forma, ou seja, não existem fundos públicos, fundos americanos no meio deste projeto todo. Portanto, daqueles 500 mil milhões de dólares, não há nada que venha de fundos do Estado ou do governo americano. O governo americano também não tem controle sobre isso, é mais o Donald Trump a dar uma benção àquele investimento e a mostrar que apoia bastante investimento como aquele. Mas pronto, então o que é o projeto Stargate? O projeto Stargate é nada mais nada menos que uma empresa, portanto é uma joint venture entre 4 entidades principais e depois outros parceiros que vão ajudar também no investimento, mas são elas OpenAI, a Oracle, portanto 2 americanas. Depois temos o SoftBank, que é um banco japonês de investimento e é um dos maiores do mundo, e a MGX, que é um braço de investimento do Fundo Soberano de Abu Dhabi, portanto dos Emirados Árabes Unidos. Porque é que eu estou aqui a dizer os países, porque isto depois vai ser importante para a argumentação mais à frente. Mas o Stargate então é um fundo, digamos assim, que tem ou que terá 500 mil milhões de dólares para investir em infraestrutura em AI, sendo que a Oracle e a OpenAI vão ser os parceiros mais operacionais, ou seja, vão criar
vão trabalhar essa infraestrutura, e os outros 2 são os parceiros financeiros, no fundo vão dar o dinheiro para se comprar chips da Nvidia e placas gráficas e etc, etc, etc. A Nvidia e a Microsoft são outros parceiros que estão envolvidos aqui ao barulho. Porque é que isto é relevante? Isto mostra, primeiro, que Donald Trump está efetivamente preocupado com a relevância e a importância e a autonomia e até a liderança dos Estados Unidos nesta tecnologia. Portanto, ele quer claramente que os Estados Unidos sejam pioneiros nos modelos, nos foundation models, como se chamam, e depois na sua aplicação, principalmente em áreas como a economia e a defesa. Ou seja, parece-me que são as áreas onde Donald Trump tem mais preocupação, ou seja, que quer que depois esta tecnologia verta portanto, que eles utilizem AI para terem uma capacidade de defesa militar muito mais potente do que a China, nomeadamente, porque neste caso até são os maiores rivais com alguma relevância. E acho que isto vai ter aqui um turn of events interessante neste episódio. Se calhar até já estão a adivinhar o que é. Mas, portanto, Donald Trump mostra isto, os Estados Unidos mostram que estão empenhados em investir cada vez mais. Sam Altman já queria isto há muito tempo. Ele até há algum tempo já tinha falado com príncipes árabes, ou com os fundos dos príncipes árabes e dos reis árabes, para investirem não sei quantos milhares de milhões de dólares também na OpenAI, porque ele queria, ou seja, ele estava a chegar a um ponto em que o bottleneck era o número de chips que ele conseguia comprar, e portanto ele queria abrir uma empresa para fabricar os próprios chips, não estar dependente da Nvidia e de outros fabricantes. E então ele queria muito mais dinheiro para poder ter, no fundo, recursos ilimitados, energia ilimitada, chips ilimitados, infraestrutura ilimitada. Foi um bocadinho isto que ele conseguiu. Teve de meter mais uns parceiros ao barulho, mas isto já era o objetivo dele quando levantou aquela ronda de 6 mil milhões, há uns meses. E, portanto, isto, para além de mostrar essa preocupação dos Estados Unidos, e de ir em contra aquilo que o Sam Altman queria, que era recursos ilimitados, também tem outros ângulos aqui que se podem falar. O primeiro é que, na verdade, o Donald Trump, quando apresentou, falou sobre a liderança e tornar os Estados Unidos um líder no desenvolvimento da AI, mas o dinheiro veio de 2 fundos que não são americanos, ou a grande parte do dinheiro veio de 2 fundos que não são americanos. Lá está, um deles japonês, ou de origem japonesa pelo menos, e outro dos Emirados Árabes, e que portanto torna aqui a questão um bocadinho engraçada. E depois, por outro lado, também acaba por fazer match com aquilo que muitos presidentes fazem logo no início, que é vamos atacar, vamos começar a investir imenso numa indústria qualquer, que é o que está agora aqui a bombar, e é isto que vai fazer Make America Great Again. Por exemplo, ele em 2017 apresentou também planos de investimento de 10 mil milhões, portanto um número muito mais pequenino, 10 mil milhões, para criar uma fábrica conjuntamente com a Foxconn, que é o maior fabricante de consumer electronics do mundo, portanto faz os iPhones, por exemplo, e eles querem fazer uma fábrica da Foxconn nos Estados Unidos. Teoricamente ia haver um investimento de 10 mil milhões de dólares também. O que aconteceu na verdade foi que o investimento foi de 600 milhões, portanto bastante abaixo, uma ordem de grandeza, 2 ordens de grandeza abaixo, que supostamente ia criar 15 mil postos de trabalho, e criou na verdade, ou 13 mil, e criou na verdade 1.500 só. Portanto, este tipo de investimentos megalómanos acabam por perder-se um bocadinho com o tempo, mas ao que parece, e acho que Elon Musk, portanto mais um interveniente aqui, estava a prever isto, ou a tentar prever isto que eu acabei de dizer, e quando a OpenAI apresentou o Stargate no Twitter, Elon Musk foi lá comentar: não, isso não vai acontecer, achas mesmo que eles têm esse dinheiro todo para te dar? E o Sam Altman foi lá depois comentar para baixo a dizer: não, Elon, eu sei que tu sabes que este dinheiro existe e que vai ser canalizado para construir mais infraestrutura. Isto acho que foi um bocadinho dos dois. Portanto, o Elon Musk a desacreditar este tipo de investimento, porque é uma coisa inédita, ou seja, só para terem uma noção, 500 mil milhões de dólares são praticamente 2 vezes o PIB português, e portanto, quando se coloca valores da dimensão de um PIB de um país, que é um país relativamente desenvolvido, Portugal, ok que é pequenino, mas pronto, não é um PIB irrelevante no mundo,
numa só indústria, só para construir infraestrutura para uma indústria, principalmente para ser explorada apenas ou, teoricamente, com primazia por uma empresa, não é? Porque a OpenAI é a única empresa de AI que está ali metida, ou seja, não está... Quando eu digo empresa de AI, é as que criam estes foundation models, portanto, não está a Google, não está a Meta e a XAI. E acho que, por outro lado, tem a ver também exatamente com a XAI, portanto, um bocadinho de inveja, de dor de cotovelo de Elon Musk de não estar envolvido aqui neste negócio. Negócio este que já é pré-Trump, portanto, já tinha sido pré-acordado, simplesmente depois, lá está, como eu disse, Trump fez ali o proforma de, pronto, isto é um negócio que eu apoio e os Estados Unidos dão apoio total a este tipo de investimentos. O dinheiro vai ser principalmente utilizado para construir infraestrutura, portanto, no fundo, data centers e coisas que estejam acopladas aos data centers, nomeadamente energia e água para arrefecer os data centers a correr. Já estão, ou pelo menos está planeado e já está a começar a construção de um data center no Texas, e a alocação dos primeiros 100 mil milhões também já está planeada, portanto 20% do fundo, e depois o objetivo é ir investindo o resto do dinheiro durante um prazo X, que não foi indicado, até chegarem aos 500 mil milhões. Outras coisas que também estão relacionadas, ou pelo menos outro ponto que também está relacionado com isto, é que a OpenAI vai poder então desligar-se, entre aspas, da Microsoft. Microsoft é essa que vai investir 80 mil milhões de dólares, e esses 80 mil milhões de dólares vão ser investidos algures ali no meio dos 500 mil milhões, tanto que até questionaram o Satya Nadella e ele disse I'm good for my 80 billion. Portanto, ele vai mesmo investir esse dinheiro, mas é isso, a OpenAI agora já não tem exclusividade de treinar os modelos na infraestrutura da Azure, que é a cloud da Microsoft, já pode treinar noutras clouds, nomeadamente nestas que estão a ser criadas e que muito provavelmente pelos parceiros eu diria que vão ser geridas principalmente pela Oracle. A par desta notícia, Mark Zuckerberg anuncia que a Meta tem planos para investir até um máximo de 65 mil milhões de dólares, portanto também é um valor bastante relevante, ok? Não se compara com os 500 mil milhões, mas aqui é só da Meta para a Meta, em infraestrutura, em AI no geral, principalmente em infraestrutura. O objetivo deles é construir um data center que eles disseram que era tão grande que cobriria uma parte relevante da cidade de Manhattan. Não disseram quanto, mas se a escala é cidades, é porque vai ser uma coisa gigantesca. Provavelmente deverá ser, ou seja, não vai ser um armazém também de Manhattan. O que eu imagino é que vai ser tipo aquelas cidades que estão de repente planeadas para toda aquela infraestrutura e vão ter quando eu digo infraestrutura da AI, mas também vão ter toda uma infraestrutura à volta, quer seja apartamentos para as pessoas viverem, quer seja comércio, etc, etc, etc. Portanto, já vi pessoas a comparar este investimento da OpenAI, estes 500 mil milhões ao projeto Manhattan. Se calhar também por causa disso que o Mark Zuckerberg falou de Manhattan. O projeto Manhattan foi o projeto da bomba atómica, portanto eles construíram também, lá está, uma cidade num sítio remoto, e levaram para lá os melhores engenheiros, os melhores cientistas durante a Segunda Guerra para eles conseguirem desenvolver a tecnologia até chegarem ao ponto de terem uma bomba nuclear. E pronto, e aconteceu efetivamente. Há um filme sobre isso que é o Oppenheimer, que falou-se bastante, não lembro se foi em 2023 ou 2024, mas pronto, foi na altura que até saiu na mesma semana que o filme da Barbie, ou na mesma altura que o filme da Barbie. Eu acho que foi o ano passado, porque eu lembro de falar num podcast, e este podcast só existe há mais ou menos um ano, portanto acho que foi isso. Mas sim, já ouvi malta a comparar com o projeto Oppenheimer, e efetivamente 500 mil milhões de dólares parecem recursos ilimitados, sendo que é praticamente duas vezes. Portugal tem um PIB de 280, 270 mil milhões de dólares, portanto é praticamente duas vezes o PIB português, todo ele canalizado para infraestrutura em AI. Eu não consigo imaginar o que é que o Sam Altman ambiciona fazer
e que precise do dinheiro e de recursos a esta escala. Claro está, há muito dinheiro ali que é para pagar estes recursos humanos, que são caríssimos, mas acho que a maior parte não será, deve ser mesmo para comprar chips da Nvidia, e portanto acho que é um investimento completamente, é um valor completamente, acho que é impossível ter uma noção de quanto dinheiro é que é e quanto investimento é que aquilo depois vai retornar. E portanto, se o Sam Altman não chega ao final destes 500 mil milhões com o AGI disponível por um custo baixíssimo para toda a gente, então acho que a missão foi falhada, porque acho que com recursos como estes tem de se chegar a uma transformação para a humanidade toda. E é interessante que, se isso também acontecer, aquelas 4 empresas que provavelmente têm a maior parte do equity do projeto Stargate também serão provavelmente as maiores empresas do mundo a seguir, não é? Porque se a quantidade de recursos que se põe numa coisa é desta escala e se espera que estes recursos produzam um resultado que multiplique esta escala, porque é sim, não é? Estas empresas não estão a entrar com este dinheiro todo e com estes recursos para obter um resultado que seja menor do que este valor total, significa que isto vai representar, ou seja, a AI vai representar muito provavelmente uma percentagem gigantesca da economia mundial daqui a uns anos. Ou melhor, o racional que eles têm na cabeça é exatamente este. E portanto estas empresas posicionaram-se e acumularam recursos para provavelmente chegar a este ponto e se tornarem, eu não sei se há sequer uma palavra para isto, mas mamutes, já nem é unicórnios, é outro animal místico qualquer, que pronto, não sei como é que vai ser, mas acho que vai ser interessante. A minha opinião é que eu acho que é interessante e acho que é positivo para a tecnologia haver investimento desta escala, ou seja, isto claramente vai ser transformacional, porque existem muitas indústrias, muitas áreas, muitos problemas da humanidade que podem vir a ser resolvidos ou que se ambiciona ou que se espera que possam vir a ser resolvidos com um avanço grande nesta tecnologia. E portanto acho que investir nesta tecnologia, principalmente com tantos recursos, e focar as pessoas mais inteligentes do mundo nesta área vai trazer grandes benefícios para a humanidade. Acho que depois do outro lado é preciso medir as expectativas e portanto, como eu disse no início do episódio, há muitos destes investimentos que ficam a meio e pode acontecer, se bem que mesmo que fique a meio já é um valor absurdo, e controlar de certa forma quem é que vai ter acesso a depois estes breakthroughs, ou seja, se o acesso depois ficar na mão ali de 4 ou 5 entidades, deixa de ser bom para a humanidade e passam a poder ter, lá está, o controle, ou melhor, assumindo que isto vai ter a dimensão que se espera que tenha, pode ser uma tecnologia que não é positivo ficar fechada em tão poucas pessoas, e pronto. Mas acho que aí já entramos noutra discussão de se a AI vai ser sempre muito positivo e se toda a gente devia ter acesso e mais barato e etc, etc, etc. Mas pronto, vamos para o próximo tema que vai estar relacionado com este. O segundo tema de hoje, e que provavelmente também já terão visto, e principalmente a malta que tem dinheiro investido na Bolsa Americana deve ter sentido bem no pelo, é o DeepSeek, que é o quê? O que é o DeepSeek? Porquê que estamos a falar disto? O DeepSeek é uma startup chinesa que foi criada como um side project, e aqui entre aspas, de um CEO ou de um fund manager de um hedge fund, que era um rapaz que tirou matemática, que se especializou em matemática e depois criou um hedge fund. Portanto, um hedge fund é, digamos, um fundo que gera dinheiro de multimilionários, e eu, em vez de gerir eu próprio os meus investimentos, posso dar um hedge fund que vai gerir o meu dinheiro e vai investir, e quando eu digo investir é utilizar o meu dinheiro em certos veículos financeiros para tirar maior proveito, ou seja, não é só comprar ou vender ações, tem outras coisas que os hedge funds fazem.
Mas pronto, ele criou um hedge fund, depois como side project pensou, olha, o meu background em matemática é muito forte, vou começar a desenvolver também modelos de AI, e levou aquilo como uma missão. É assim, porque é que eu acho que é um side project entre aspas? Porque aquilo de repente tem empregados, tem X dinheiro, tem bastante dinheiro de investimento, ou pelo menos investimento do próprio hedge fund lá, ou seja, mesmo que tenha investimento externo, ou seja, não é bem um side project na medida em que são 2 horitas por dia de 3 ou 4 pessoas, não, aquilo já é uma empresa e está a produzir resultados grandes. E acho que esta narrativa de isto não é assim uma grande coisa, mas que depois produziu resultados grandes, passa pela história toda, e na verdade se calhar não é bem assim, e já vamos perceber porque é que eu acho que, ou porque é que eu estou a falar sobre isto assim desta maneira. Mas pronto, esta startup DeepSeek lançou um modelo de reasoning, portanto, que compete com o O1 da OpenAI, e aqui quando eu digo compete em resultados, ou seja, tem cerca de 90% da performance do O1 da OpenAI, que é o modelo, o primeiro, eles agora já vão lançar o O3, já apresentaram, mas vão disponibilizá-lo, mas é o primeiro modelo de reasoning que a OpenAI lançou. E para relembrar, os modelos de reasoning o que fazem é uma coisa que se chama Chain of Thought, que é uma cadeia de pensamento, passando aqui a tradução, mas que é no fundo deixar o modelo pensar, ou seja, falar com ele próprio, como nós pensamos na nossa cabeça quando queremos chegar a uma conclusão, ter tipo um diálogo interno, e depois validar esses resultados e cuspir os resultados, a resposta final, só depois desse passo de pensamento. Pronto, eles conseguiram lançar esse modelo, que é o R1, DeepSeek R1. Porque é que isto mexeu muita coisa, e eu já vou dizer tudo que mexeu. Porque o modelo, eles publicaram um paper a dizer como é que o treinaram, publicaram também o código do modelo, portanto o modelo é open source, coisa que o O1 da OpenAI, aliás, nenhum modelo da OpenAI é open source, e portanto as pessoas podem instalar o modelo e corrê-lo localmente, ou seja, não precisam de pagar a API da DeepSeek, ou neste caso a API da OpenAI, porque a única maneira de nós corrermos os modelos da OpenAI e de conseguirmos criar produtos por cima destes modelos é utilizando a API da OpenAI. O que acontece aqui no DeepSeek é que eu consigo descarregar o modelo, portanto eu tenho o código que tem o modelo e consigo corrê-lo localmente. Provavelmente os nossos computadores não conseguirão, mas é possível, se eu tiver um cluster de GPUs, correr o modelo localmente, e portanto não pago nada a ninguém, paguei só a minha infraestrutura e tenho aquilo a correr sobre os meus custos de eletricidade e etc. E portanto, open source, ou seja, as pessoas conseguem explorar o modelo e ver aquilo que é possível fazer. É de borla, ou seja, é de borla, já pode ser feito download. Tem o paper a dizer como é que eles treinaram, coisa que também a OpenAI não publica todos os seus mecanismos, porque há um certo segredo na metodologia que é utilizada e nos dados que são utilizados. E, mais importante, e que mexeu com tudo, foi o facto de eles teoricamente só terem gasto 6 milhões de dólares a treinar este modelo, contra os valores muito mais altos da OpenAI. Para termos uma referência, e estes números não são públicos, portanto são tudo estimativas, o GPT-3 custou à volta de 5 milhões, portanto mais ou menos o mesmo que o DeepSeek R1, o GPT-4 à volta de 100 milhões, e o Gemini Ultra, que anda ali taco a taco com o 4O, ou seja, ainda não é um reasoning model, 191 milhões, e é da Google, não é? Mas o O1 não há valores, mas teoricamente será superior a estes 190 milhões, portanto dá para perceber pelo menos na escala de diferença de preço, de custo entre treinar um e treinar outro. O que se também fala muito é que provavelmente este preço não é real, ou seja, isto é o preço só do valor das GPUs, e efetivamente aquilo foi treinado com GPUs mais antigas do que as state of the art que a OpenAI etc. usam, e foi com um número mais reduzido de GPUs do que a OpenAI tem acesso. Mas de qualquer forma é impressionante
o valor que eles conseguiram baixar, mesmo não tendo 100% da performance do A1, mas tendo 90%. O que é que isto nos diz? Isto diz-nos que existe a possibilidade de atirando mais dinheiro para cima do problema, não estarmos a resolver o problema da melhor maneira, e que há certamente outras técnicas ou outras maneiras de treinar estes modelos de uma forma muito mais eficiente, muito mais barata, e que se calhar não precisam de GPUs tão caras. E foi exatamente nesta premissa que todo o mercado americano, principalmente aquele que estava dependente de AI, foi abaixo. Portanto, por exemplo, a Nvidia ontem, eu estou a gravar isto na terça-feira, na segunda-feira, que foi quando os mercados reagiram aqui ao DeepSeek, ao lançamento do DeepSeek, perdeu 600 mil milhões de dólares de valorização. Muitas outras empresas associadas a AI e associadas à Nvidia também foram por aí abaixo. Curiosamente, uma empresa que, e estou-me a rir porque isto é quase um meme, uma empresa que não perdeu valor foi a Apple. Não sei se por não estar tão dependente da Nvidia, ou se porque, como ainda não é uma empresa da AI e o AI ainda é relativamente irrelevante na Apple, pelo menos o AI que é consumer facing, se calhar eles acharam, olha, as tecnológicas estão todas a descer, a Apple não é AI ainda, e portanto se calhar ainda é uma safe bet neste caso. Como eles ainda vão entrar no mercado, se calhar vão optar pelo modelo mais barato e pelo modelo mais eficiente. Mas, ou seja, existe este sentimento, ou foi criado este sentimento de que, se calhar, estes investimentos de 500 mil milhões de dólares em infraestrutura da AI, na verdade, não nos vão levar mais longe do que parar e pensar como é que conseguimos treinar estes modelos de uma forma mais eficiente. Isto, claro está, se efetivamente aquele custo, aqueles recursos e aquela história for verdadeira, que não há razões para não acreditar, mas eles podem estar a valorizar, a avaliar neste caso os custos de uma forma muito diferente do que a OpenAI está a fazer. Ainda assim foi mais eficiente e foi mais barato, e chegou a um resultado que, apesar de ser inferior, é bastante surpreendente. Se quiserem testar este modelo, há uma aplicação na App Store, que é no fundo um chatbot também com este modelo, ou seja, conseguem testar. Não deixa de ser uma aplicação chinesa, mas eu não sei onde é que estão a correr os dados, e o facto de ser uma aplicação chinesa tem alguns caveats engraçados que mostram exatamente, acho que é um espelho ótimo do regime que se vive na China, que é ele autocensura todas as mensagens que falam, por exemplo, do Xi Jinping ou está a faltar o nome, não é desastre, o massacre de Tiananmen, ou seja, tudo o que são coisas que no fundo podem vir a denegrir ou que tocam em temas sensíveis relacionados com a China, o modelo autocensura-se. Mas se mudarmos a pergunta e colocarmos outra ocasião qualquer, ele já responde, e portanto há censura até no AI e é por isso que, da minha perspectiva, estas empresas têm de ter total liberdade, não estarem ligadas, ou seja, não é têm de ter, há um lado bom em estas empresas terem total liberdade e não estarem ligadas a nenhum tipo de Estado quando estão a desenvolver estas tecnologias. Por outro lado, tem de haver alguma pressão também pública para elas depois disponibilizarem estas tecnologias de forma a que seja mais ou menos de uma forma mais ou menos democrática, ou seja, que as pessoas também tenham acesso e que não fique concentrada só nestas pessoas. Portanto, há aqui um balanceamento interessante que deve haver outras pessoas a pensar sobre isto, e até pessoas mais inteligentes do que eu, mas de certeza que há aqui um balanceamento e há um sweet spot para encontrar este ponto. Ainda sobre a queda dos mercados e principalmente da Nvidia, eu acho que houve aqui um medo generalizado, principalmente quem move o mercado são os fundos de investimento, ou seja, os retail investors são relativamente pequenos e é preciso agruparem-se de uma forma muito extensiva para conseguirem fazer flutuações relevantes no mercado. E o que deu para perceber foi que estes fundos ficaram com medo de o AI ser uma bolha, e portanto nós estamos a investir e estamos a contar esta história de que
é preciso investimentos astronómicos para esta tecnologia continuar a dar, ou seja, aquela questão dos diminishing returns. Portanto, nós com pouco fizemos muito e agora cada improvementzinho do modelo vai exigir mais e mais e mais e mais milhões, e que se calhar eles pensaram, espera, isto é tudo uma história, os chineses aqui ao lado chegaram a resultados quase parecidos com meia dúzia de torradeiras ligadas a um computador a tentar correr modelos de reinforcement learning. Eu acho que foi isto que os fund managers pensaram, e por isso é que também houve um sell-off gigante da Nvidia, e pensaram, pronto, isto está claramente inflacionado. Mas ao reverso da moeda, ou seja, isso é verdade, no sentido em que eles mostraram que é possível correr estes modelos de uma forma mais eficiente, mas ao reverso da moeda, e o reverso da moeda é, se os modelos são mais eficientes, na verdade o que vai acontecer é que eles vão se tornar, ou é possível que eles se tornem mais baratos. E se eles se tornarem mais baratos também vai aumentar a adoção, porque vai haver mais empresas e mais pessoas a usar esta tecnologia, porque de repente o preço deixa de ser uma barreira, tanto para as pessoas como para as tecnologias. Ou seja, se eu tiver uma empresa em que os meus custos da AI, uma empresa baseada em AI, cujo produto main core é AI, e de repente os meus custos estão a crescer muito porque eu estou a usar estes modelos caros, se eu agora tiver uma alternativa muito mais barata, eu vou usar muito mais AI. E isso vai fazer com que o preço da AI deixa, mas a procura aumente. E, portanto, na verdade, o que pode acontecer é, isto pode ser uma ótima notícia para a Nvidia, apesar de eles terem perdido imensos milhares de milhões mas centenas de milhões de dólares. Centenas de milhares de milhões de dólares. O que pode acontecer é que isto pode despoltar uma procura muito maior, porque de repente passa a compensar eu se calhar comprar os meus servidores e correr os modelos open source in loco, em vez de estar a pagar a API da OpenAI. E eu que tenho uma empresa que tem uma feature qualquer de AI, posso escalar aquilo muito mais agora, porque os custos já não são um problema. Isto é uma teoria que se chama Jevons Theory, que é quando uma coisa qualquer se torna uma commodity, portanto quando o preço, ou seja, quando não há qualquer tipo de limite à sua extração, ou estou a pensar extração porque a maior parte das coisas são commodities, portanto o preço passa a ser puramente controlado por demand and supply. Normalmente a demand aumenta muito, que é o que acontece com o petróleo, com os minerais, etc. Portanto, isto é uma teoria que também se tem falado por aí. Eu acho que tem o seu quê de relevante, mas acho que o outro lado também pode fazer sentido, que é efetivamente há modelos mais eficientes e há uma maneira melhor de fazer isto do que atirar bilhões e bilhões de dólares para cima dos problemas. E, de certa forma relacionada com esta questão de ser uma commodity, isto mostra também que aquela teoria de isso é só um GPT wrapper, portanto não tem valor nenhum, que efetivamente se calhar essas são as aplicações que têm valor. E também, lá está, isto é mais uma opinião, porque se a parte da AI que está por trás passa a ser uma commodity, ou seja, se eu consigo arranjar isto em vários players, OpenAI, DeepSeek, Cloud, etc., e eles passam a ter de disponibilizar aquilo de uma forma muito mais barata, porque há alguém que vai fazer mais barato e, portanto, eu também tenho de descer custos, etc., e o custo vem para muito baixo. O que é efetivamente importante é como é que eu pego naquela tecnologia e lhe ponho uma máscara à volta, ou lhe crio uma UX ou uma UI, uma interface qualquer, que torna a utilização daquela tecnologia muito mais específica, muito mais útil, muito mais fácil, e que passa a poder estar disponibilizada, passa a ser, em vez de ser um modelo complexo, cheio de parâmetros, etc., que é impossível de correr porque ninguém sabe bem mexer naquilo, passa a ser uma interface de uma aplicação qualquer que milhões de pessoas ou bilhões de pessoas vão poder utilizar, que no fundo foi um bocadinho isso que o ChatGPT fez, mas a um nível a seguir, que é pegar naquilo e fazer uma coisa super verticalizada, portanto que resolve um problema super específico e que cria os efeitos de rede e a loyalty da user base, e portanto que mantém os clientes, e etc. E é isso no fundo que vai ter valor no futuro, quando a AI for uma commodity e qualquer pessoa tiver acesso àquilo de uma forma relativamente barata e fácil.
chegamos aqui à parte do episódio que é patrocinada pela Leica Ventures. Neste episódio vão ser uma série de AI News, portanto notícias sobre AI, não que a outra parte não tenha sido, mas vão ser assim uma série de notícias um bocadinho mais curtas, porque a Leica Ventures é o primeiro Venture Studio em Portugal a trabalhar principalmente com inteligência artificial. Então, a primeira está relacionada com o OpenAI, que foi, eles apresentaram no dia 23 de janeiro, portanto, mais ou menos há uma semaninha, uma coisa que se chama o Operator. E o Operator é nada mais, nada menos do que um agente de inteligência artificial. E o que é um agente? Perguntam vocês. Portanto, um agente é uma AI que é treinada para uma tarefa muito específica. Quando eu digo muito específica, não é uma tarefa muito simples. Ela pode ser uma tarefa complexa, mas é uma tarefa altamente específica. No caso do Operator, a tarefa específica, nada simples, é navegar na internet, portanto, navegar no browser. E, portanto, como é que o Operator funciona? E acho que é uma pena aquilo só estar ainda disponível para... Primeiro não está disponível na Europa e depois só está disponível para o plano Pro da OpenAI, portanto aquele de $200, ou vai estar disponível para o plano Pro da OpenAI de $200. Mas basicamente como é que aquilo funciona? Portanto, nós temos a caixa de texto normal, do chatbot do ChatGPT normal, aquilo está embedded no ChatGPT, e eu peço uma tarefa ao Operator, vou usar o exemplo que eles usaram na apresentação, que é, eu quero fazer uma receita de um prato X, portanto vai ao site 24 Kitchen e encontra uma receita, extrai os ingredientes e depois vai ao Continente Online e compra, escolhe os ingredientes e adiciona-os ao meu carrinho e depois faz checkout. Pronto, e o que é que o Operator faz? Ele vai navegar na internet, vai fazer estas tarefas todas até ao momento do checkout, depois pede confirmação para pagar. Como é que isto funciona? Portanto, eles desenvolveram uma amálgama de modelos e de ferramentas, digamos assim, que funcionam todas em conjunto e que têm vários passos. E isto dá para perceber bem porque na interação que temos com o Operator, em que ele abre uma janela e nós vemos o modelo a clicar nos botões e a escrever e etc. Exatamente como se fosse uma interação de um ser humano com uma página web. Também temos ao lado os passos, portanto ele diz, agora vou entrar no site do 24 Kitchen, agora vou procurar por esta receita, agora vou extrair os ingredientes, agora vou navegar outra vez para o site do Continente Online, etc, etc, etc. Portanto, isto é uma combinação de modelos a que eles chamam um Computer Using Agent. Acho que o nome é self-explanatory, e ele combina as capacidades dos modelos de reasoning. E estes modelos de reasoning são importantes para, numa primeira fase, e aqui é a minha interpretação, mas numa primeira fase, decidir quais é que são os passos que vão levar-me do ponto inicial ao objetivo que eu quero, que é ter os ingredientes no meu carrinho para depois poder comprar. Portanto, ele desenha os passos todos, depois associado a esses passos todos deve estar uma ação, que é, por exemplo, abrir o browser na página do 24 Kitchen. Depois ele combina as ações intermédias, portanto, estas são, digamos, as ações macro, e depois ele há de ter uma série de ações intermédias que são calculadas in real time, com print screens dos ecrãs, porque eles dizem que usa as capacidades de visão do GPT-4o. Portanto, eu assumo que a cada passo ele tira um print ao browser interno. O browser está dentro da janela do GPT, ou seja, ele não mexe no nosso computador. Ele tira um print à janela do browser, portanto, abre a página do 24 Kitchen, tira um print e depois o comando é procura a barra de pesquisa. Deve devolver umas coordenadas na imagem, portanto, está nas coordenadas tal, e faz um clique do cursor nessas coordenadas. Entretanto, deve tirar outro print a dizer pesquisa, faz a pesquisa, botão de pesquisar, tem o botão da lupa, etc. Pronto. E vai fazendo este back and forth entre o modelo que pensa e o modelo que vê, digamos assim, que no fundo, se pensarmos bem, é como funciona o nosso cérebro, ou seja, nós vemos o mundo à nossa volta, reconhecemos onde é que as posições das coisas estão, e se quisermos fazer uma ação, o nosso cérebro tem de comandar o braço, que é, digamos, o córtex motor, para pegar numa caixa.
o córtex visual está a controlar a minha posição, a posição do meu braço em relação à posição da caixa, e portanto depois o córtex que controla os dois e que está aqui a combinar os dois, sou eu a pensar, ok, tenho de avançar um bocadinho mais até a minha mão ficar por cima da caixa para eu depois poder descer a mão e apanhar a caixa, digamos assim. Portanto, no fundo, é isto que é um agente. É literalmente como se fosse tipo uma pessoa que faz uma tarefa muito específica e que navega na internet por nós. Isto não é novo, e aqui vou pôr novo entre aspas, porque o Claude já tinha uma API em que era possível fazer uma coisa semelhante, portanto utilizar o nosso computador, ou seja, não era com um browser integrado, etc. Mas eu acho que a UI da OpenAI, neste caso, é vencedora face à experiência do Claude. Primeiro porque está disponível no ChatGPT e eventualmente estará disponível para as gamas mais baixas do ChatGPT. E depois, para além disso, ou seja, é mais fácil de utilizar. Para além disso, como utiliza um browser interno da aplicação do ChatGPT, não está a mexer no nosso computador, e acho que em termos de conforto para o utilizador acaba por ser melhor, porque ele está a fazer as suas coisas dentro da sua janela e eu estou a usar o meu computador da minha maneira normal. Em termos de privacidade, há um opt-out de dados de treino, ou seja, é possível, se nós não fizermos opt-out, eles estão a usar estes dados para treinar e para melhorar este modelo. Portanto, se alguém estiver aí a usar isto, que faça opt-out. E depois também tem o modo, ou seja, a qualquer momento eu consigo interromper a ação, portanto consigo parar o que ele está a fazer e navegar eu dentro daquele browser, e consigo também ver exatamente o que ele está a fazer, ou seja, consigo expandir a janela de browser e vê-lo a carregar nas coisas e a pesquisar nas coisas. Portanto, em termos, quando eu digo segurança, é não só privacidade, é também, ou melhor, quando eu disse privacidade, era privacidade e segurança, ou seja, como é que interagimos com isto de uma forma segura. Mais uma coisa, e porque é que eu acho que isto pode ser relevante? Primeiro, uma coisa que já está a acontecer aqui é, eles já fizeram uma série de parcerias com algumas plataformas, como é o caso, e até vou ler aqui para não dizer asneira. Ora bem, então aqui estão elas: DoorDash, Instacart, OpenTable, Priceline, StubHub, Thumbtack, Uber e outras. Maior parte delas ou são portanto, para petição de food delivery ou de groceries, ou seja, de supermercado. Também há aqui de viagens. Eles já fizeram uma série de parcerias com estas plataformas, em que a interação com estas plataformas acaba por ser um bocadinho mais fácil, porque eles devem ter falado com eles, o site deve estar muito de uma forma mapeada, deve estar muito melhor mapeado. E portanto a interação do modelo com estas plataformas deve ser muito mais fácil, para além de que dá para otimizar e customizar a interação em algumas destas plataformas. Ou seja, por exemplo, nas viagens, se eu souber que as minhas datas não são restritas, eu posso dar isso como input da plataforma e não como input no modelo. Portanto, eu abro a aplicaçãozinha, ou seja, dentro da janela do ChatGPT vamos ter estas aplicações todas, Instacart, Uber, etc. E eu consigo customizar cada uma delas. E portanto eu vou à aplicação do Booking, um exemplo, e digo, olha, as minhas datas eu vou pôr, eu sou flexível e portanto pode ser mais um dia, menos um dia. E há uma série de campos que podemos customizar antes dele começar a utilizar a webpage. E eu acho que este modelo híbrido, digamos assim, em que temos já algumas plataformas que facilitam o acesso, vai ser muito bom para a OpenAI, porque vai funcionar melhor o modelo deles. Acho que provavelmente será o futuro, e aqui eu queria falar de uma coisa que também já falei há imenso tempo, que é, isto vem resolver um problema grande, tanto para o utilizador como para desenvolvedores, que é, os utilizadores passam a ter uma conveniência muito maior como interagem com estas páginas, ou seja, eu interajo apenas com uma interface que depois vai interagir com uma série de interfaces e que faz as tarefas, e eu quero só ver o meu problema resolvido e escuso estar eu à procura. Portanto, tinha de ir a uma interface de search, depois tinha de ir ao site das receitas, depois dentro do site das receitas tinha de pesquisar, depois tinha de recolher os ingredientes, anotá-los num sítio qualquer, depois a seguir tinha de ir ao site do supermercado, procurar cada um deles,
adicioná-los ao carrinho, depois verificar que estava tudo bem e a seguir fazer checkout. Portanto, todos estes passos passam a estar dentro de uma prompt e uma outra interação, porque ele lá está nos momentos críticos como forma de segurança, tipo checkout de férias, portanto, pagamentos e assim. Mas, portanto, conveniência por um lado, e por outro lado, para os desenvolvedores, isto resolve um problema que é a falta de APIs abertas que muitas destas plataformas têm. Ou seja, imaginem que eu quero criar uma aplicação, uma plataforma, uma empresa que utiliza um site qualquer, mas eu não consigo, eles não têm uma API aberta e, portanto, não há maneira de eu automatizar este processo. Vamos pôr um exemplo aqui. Imaginem que eu quero criar um writer melhor para newsletters do Substack, ou seja, eu não gosto do editor deles, eu quero criar um editor melhor, mas quero que, quando eu faço publish na minha aplicação, ele publique diretamente no Substack. Se o Substack não me der acesso à API deles, portanto a API que permite eu publicar diretamente as coisas na base de dados ou na biblioteca de newsletters do Substack, eu estarei sempre dependente de exportar aquilo de algum formato e depois voltar a importar no Substack de uma maneira e depois manualmente a pessoa ter de publicar e seguir o processo normal. Quando eu passo a ter a API, se calhar vou dar outro exemplo. Imaginem que eu quero fazer uma aplicação que faz de food delivery, mas que não está dependente de qual é que é a marca. Ou seja, eu tenho lá o McDonald's e eu não quero saber se é Uber ou se é Glovo que me vai entregar. Eu vou lá, vejo qual das plataformas é que tem o preço mais barato, escolho o meu menu e depois a minha aplicação automaticamente escolhe qual é que é a plataforma, quer seja, ou ponho a encomenda na Glovo ou ponho a encomenda na Uber e ela vem ter a minha casa. Pronto, isto é uma ideia. O que é que acontece? Isto não é possível de fazer agora porque muito provavelmente a Glovo e a Uber não vão abrir as suas plataformas, porque se abrirem as suas APIs perdem o controle sobre as pessoas que estão a usar a aplicação deles e portanto não é do interesse deles abrir as suas APIs ao público. O que acontece é que com estas plataformas, portanto com esta plataforma não, com estes agentes, com o operator, eu passo a poder automatizar estas operações de uma forma um bocadinho hacky, que é ter alguém a navegar por mim. E portanto quando eu digo, olha, faz-me uma encomenda do McDonald's de um menu Big Mac e escolhe a operação mais barata, ele vai a ambas as duas plataformas, simula o menu numa e noutra, escolhe a mais barata, encomenda e a encomenda vem ter a minha casa. Portanto, isto vem mudar muito a lógica de empresas cujo segredo e cuja, digamos, a base de utilização é a API e fecham e fazem gate daquilo, porque de repente se a ação que eu quero fazer via API for-me permitida fazer via web interface, eu vou poder fazê-la porque vou poder ter um agente a navegar lá. Isto cria aqui outra camada que é, neste momento nós temos duas maneiras, não é? Temos a API ou temos portanto, máquinas interagem via API, pessoas interagem via plataforma web. Vamos ter aqui no meio em que temos um agente, que é uma máquina, que vai conseguir interagir via API, mas também consegue interagir via web page. E se calhar a interação via API é muito mais certa, não é? Porque eu dou aqueles parâmetros, no fundo é programar um pedido qualquer e ele depois é feito. A interação na web page não é assim tão linear para um modelo. Ele tem a cada página nova tem de perceber o que é que está a aparecer, não é? Principalmente se forem páginas que não fazem parte dos parceiros, ou seja, que não estejam tão bem mapeadas, e interpretar e tentar navegar na página. Um bocadinho como nós fazemos, mas se calhar nós temos esta tarefa um bocadinho mais otimizada e já vimos muitas páginas e há semelhanças e etc. Portanto, há uma linguagem que é feita para os humanos. O que acontece é que se calhar estas grandes plataformas vão perceber que vai chegar a uma altura em que a plataforma em si vai perder algum do valor, ou seja, existe sempre valor em eu ir à página da Uber Eats e ver as ofertas e, portanto, os restaurantes que pagam mais aparecem primeiro, etc, etc. Mas também existe imenso valor em eles facilitarem o máximo possível a interação com estes modelos tipo ChatGPT, e que provavelmente não será o único. O Claude também vai lançar um e já vamos a outro que também lançou. E portanto, esta forma de interação vai ter imenso valor para eles porque é mais um canal de aquisição de clientes. E portanto, se calhar estas plataformas, principalmente aquelas que têm recursos, vão poder ou vão querer
criar as suas webpages, ou ter webpages diferentes até no limite, uma que seja otimizada para utilizadores e portanto cujas design cues, portanto a maneira de design do site é otimizada para pessoas, e outra em que a plataforma está otimizada para ser navegada por agentes, porque na verdade eles não precisam de desenvolver a API, precisam só de que a plataforma seja relativamente simples para um agente utilizar, relativamente fácil de navegar dentro dela. E portanto isto vai abrir aqui se calhar um novo paradigma de desenvolvimento web, e vai ser curioso ver como é que os sites vão depois distribuir, ok, é um agente, então deixam entrar, ou bloqueiam a entrada a agentes, também pode acontecer, mas se for um agente deixam entrar e apresentamos-lhe esta página, ok, é uma pessoa, vem via um browser normal, apresentamos esta página. E portanto vai abrir aqui toda uma nova, um underground de navegação e internet que vai ser feito por AIs e que vão estar imensos agentes a fazer coisas por nós enquanto nós escrevemos numa janela, num text boxzinho. A outra notícia está muito relacionada e é que a Perplexity lançou também um Assistant, portanto funciona de uma maneira muito semelhante, eu digo o que é que quero fazer e ele navega na internet, na internet por mim. A questão é, eu acho que a interface não é tão interessante como a interface do OpenAI, porque aqui ele apresenta os resultados, e está pensado para mobile, portanto também não é tão fácil ter esta dinâmica toda de abrir um browser, e está muito mais focado se calhar em search, portanto é muito mais procura-me isto, ou procura aquilo, ou dá uma recomendação sobre isto, e não tanto em ações, ou seja, ele pesquisa na internet, extrai informação e depois faz algumas coisas, e tem algumas se calhar APIs ligadas ao Assistant, ou seja, é um agente, não é tanto de navegação pura e dura, é mais tipo uma Siri, mas muito bombada, digamos assim. Portanto, ele liga-se a uma série de APIs, liga-se a uma série de plataformas e consegue depois fazer ações. Mas pronto, acho que isto mostra também uma das coisas que também já tínhamos vindo a falar, que era todas estas empresas vão ter os seus assistants e os seus agents e etc. E acho que vai ser um futuro muito engraçado. Para além do Operator, a OpenAI lançou também uma coisa que se chama Tasks, e esse está disponível no plano mais barato, digamos assim, que no fundo são tipo reminders que eu dou ao modelo em linguagem normal, ou seja, eu posso lhe dizer todas as segundas-feiras gera-me um plano de treinos que inclui 4 treinos, etc, 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 e ele lembra-se aquilo como uma task e portanto depois a seguir vai-me dar, que todas as segundas-feiras vai-me enviar uma notificação para o telemóvel a dizer, olha, aqui está o teu plano, ou seja, no fundo é como se fizéssemos schedule de uma prompt. E pronto, são estas aqui as notícias patrocinadas pela Leica Ventures. Vamos agora a notícias também mais curtas, mas sobre outros tópicos. A Netflix apresentou resultados para o último quarter de 2024 e bateu todas as expectativas, chegou aos 300 milhões de subscritores. Eles estimam que em termos de audiência cheguem a 700 milhões de pessoas, porque neste último quarter adicionaram 19 milhões de subscritores. Isto vai fazer com que eles sintam que podem subir o preço. Efetivamente já o fizeram, em Portugal já subiu o preço, o plano mais caro da Netflix agora acho que está a 18€, subiu 2€, de 16 para 18, e muito deste crescimento eles atribuem a ter séries que são a palavra não é clássicos, é blockbusters autênticos tipo Squid Game, e o seu investimento em eventos ao vivo, como foi o caso do combate entre o Jake Paul e o Mike Tyson, e portanto eles vão investir cada vez mais em eventos ao vivo. Há aqui uma luta, eventos ao vivo, muitos deles estão relacionados com eventos desportivos. Há outras empresas que também estão a fazer o mesmo, a HBO Max também, e a DAZN, ou DAZN, também está a fazer o mesmo, a comprar cada vez mais direitos desportivos, mais ligas e assim, porque quer fazer um serviço de streaming só de desporto. E portanto há aqui uma luta nos live events, sendo que a Netflix diz que muitos dos seus subscritores do último quarter vieram por causa desse tipo de eventos, e portanto que não vai desistir dessa jogada. Faz 15 anos que a Apple comprou a Siri. A Siri era uma startup, comprou a startup que desenvolvia a Siri,
e que integrou depois nos seus telemóveis, o que mostra que a Apple estaria, se tivesse investido naquela tecnologia ou naquele formato, poderia estar anos à frente das outras, ou anos à frente de onde está, porque foi das primeiras a ter a visão de um assistente por voz no telemóvel, mas depois acabou por nunca mais investir naquela tecnologia, e ainda hoje a Siri é muito incapaz face aos outros chatbots todos e assistentes e etc. Mas é curioso pensar que há 15 anos atrás eles já estavam a comprar uma startup nesta área. É já esta semana que fica disponível um serviço que se chama Biblioled, que no fundo é um serviço de bibliotecário para livros em formato digital e audiobooks. Este serviço está disponível a todas as pessoas que estejam inscritas numa biblioteca da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e já tem cerca de 1500, não é exemplares, mas 1500 títulos, e portanto qualquer pessoa tem acesso a eles de forma gratuita. É uma questão de se inscreverem na vossa biblioteca. Eu suponho que a inscrição, e aqui não pesquisei, mas suponho que a inscrição seja física, e portanto que vos obrigue a ir até à biblioteca, mas se calhar vale a pena porque depois podem mas ter acesso aos títulos de forma gratuita nos vossos telemóveis e readers, portanto Kobos, Kindles, etc, etc. E é isto por hoje. Ficou assim um episódio um bocadinho mais longo, espero que tenham chegado a esta parte final. Efetivamente aconteceu muita coisa esta semana e coisas com bastante sumo, digamos assim. E portanto, se gostaram, partilhem isto com alguém que também achem que vai gostar. É mesmo o mais importante. Não se esqueçam de subscrever se estão a ouvir isto pela primeira vez, e deixem estrelinhas e comentários de temas que achem que seria interessante falar aqui, e vamos para a semana.